Boa tarde, professoras, professores. Resolvi fazer essa live aqui e deixar gravada, né? Para que vocês saibam um pouquinho mais desse jogo do Phrasal Verbs. Outro dia eu recebi uma pergunta e a professora queria dicas de como usar esse material. Quem está chegando, seja bem-vindo. Então eu vou deixar aqui gravado, né, como é que vocês podem usar esse material. Então é um jogo que vem com 108 Phrasal Verbs, que dá para você usar de algumas maneiras diferentes que eu vou mostrar para vocês. Então o que vem nesse material? Vem as cartas. Pode ver que as cartas têm cores diferentes. As cartas vêm com as mesmas cores dos pinos, certo? E também com as mesmas cores do que tem aqui no tabuleiro. Então já vou começar a explicar qual seria uma maneira de usar esse material. Uma maneira de usar esse material é, os alunos vão escolher os pinos que vão ser deles, que vão representá-los no jogo. Se eu escolhi o pino branco, eu vou receber essas cartas aqui, de número 55 até 72, que elas são brancas. Se eu escolhi o pino vermelho, eu vou ficar com as cartas vermelhas. Se eu escolhi o pino preto, eu vou escolher as cartas que tem essa borda preta. Se eu escolhi o pino verde, tem pino verde, eu vou ficar com essas cartas verdes. Se eu escolhi o pino azul, eu vou ficar com essas cartas azuis. E se eu escolhi o pino amarelo, eu vou ficar com as cartas amarelas, certo? Como é que é o tabuleiro? Tá dando para ver? Então, a pessoa que vai jogar com o pino amarelo, ela vai ficar com as cartas que tem 18 Phrasal Verbs e ela vai jogar na frente desse lugar aqui, certo? Ela vai colocar o pino dela aqui. Aí vamos dizer que ela jogou o pino e tirou o número 3. Então, tá aqui, 1, 2, 3, caiu 39. Carta amarela, número 39. Então, eu tenho, 37, 39. Aí, o que ela tem que fazer? O espaço lá é 39. Ela vai ler o phrasal verb e vai responder a pergunta. Os componentes que estão jogando com ela vão decidir se a pergunta que ela respondeu está correta ou não. Se tiver correta, ela joga da próxima vez. Se tiver incorreta, ela não joga. Vamos lá ver qual que é 39? A 39 tá assim, ó. Como é que você recebe? Vem no cartão, vem escrito o phrasal verb, o que significa uma frase que vai ilustrar esse phrasal verb e uma pergunta. Então, é realmente para o aluno aprender o phrasal verb. Então, vamos lá. Bring back to recall. Aí tem a frase. Seeing the newborn baby brought back memories of the birth of my own children. Certo? Então, ver aquele recém-nascido trouxe memórias, né? Me fez lembrar dos meus filhos recém-nascidos. E daí tem uma pergunta. What smell or scenery brings back good memories for you? Então vejam que é bem completo. Eu acho que aqui, não sei se vocês conseguem ver. Tem o phrasal verb, a definição e uma pergunta. E aí eu poderia responder essa pergunta, né? What smell or scenery brings back good memories for you? For example, the countryside brings back memories of my childhood. Alguma coisa assim. Or smell of orange. The smell of somebody peeling orange brings back memory of my childhood. Alguma coisa que o seu aluno responder, está correto, ele continua no jogo. Então, não está correto, ele continua no jogo, mas não joga da próxima vez, certo? E aí, por exemplo, se ele tiver na parte azul, deixa eu ver se eu consigo mostrar. A parte azul vem desde o número 19 até o número 35. E ele vai receber as cartas de número 19 até o número 35, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu vi certo. Não, 36.
Então, não importa qualquer casa que ele caia, de 19 a 36, ele tem o phrasal verb aqui. Por exemplo, se ele caiu no 19, take off. To leave the ground, daí tá entre parênteses, aircraft. Or leave suddenly, a person, né? Uma pessoa saiu de repente. When he saw Joe coming in his direction, he took off in the other direction. Aí, have you ever taken off in the opposite direction when you saw someone you didn't like coming? Acontece às vezes, né? Você vê alguém que tá vindo da sua direção, você vai numa direção contrária. Então, esse é o take off. Então, ele responderia. Eu acho que ficou claro, né? Para vocês, quem vai jogar esse material aqui, o jogo Phrasal Verbs com o tabuleiro, ele vai ter que primeiro organizar que quem jogar com a cor azul fica com as cartas de cor azul, cor verde fica com as cartas de cor verde e assim sucessivamente. Essa é uma maneira de jogar. Qual seria uma outra maneira de jogar que é legal também? Você pode colocar os seus alunos em duplas e aí você não precisa se preocupar em separar por cores. E daí tem um desafio. Eu pego o cartão e eu leio para o meu oponente, para o meu colega, e ele vai ter que responder a pergunta. Eu peguei esse cartão de número 73 que diz: stand for, to support or represent a particular idea or set of ideas. This political party stands for low taxes and individual freedom. E daí, qual que é a pergunta? What do you stand for? Então, o aluno teria que responder what does he stand for. Então, essa é uma outra maneira de jogar, seria mais como um desafio. Eu respondo, I stand for women's rights, women's freedom, por exemplo. E aí, o meu colega que está jogando comigo, ele pega um outro card, vamos pegar aqui um card diferente que eu não peguei, esse aqui, de número 95. E o phrasal verb que ele tem é o plan ahead. To prepare for a future event or situation. Daí tem a frase para ilustrar esse phrasal verb. We need to plan ahead our summer vacation before the hotels are booked up. E daí ele faz uma pergunta. Do you plan ahead your life or just go with the flow? Então, I like to plan ahead my life. But sometimes it's good to go with the flow. Então, essas são as duas maneiras que eu tô compartilhando com vocês que vem aqui que vem escritas no manual de instruções, como é que você pode jogar esse jogo aqui. Agora, suponhamos que você não quer fazer nenhuma competição, você quer simplesmente chegar na sua sala de aula e ensinar um phrasal verb por dia. Por que não? Lê o phrasal verb. Vamos pegar um outro aqui, vamos pegar um diferente. Você lê o phrasal verb e aí você compartilha com a sua classe e você pode pedir para que vários alunos respondam a pergunta de maneira diferente. Eu peguei a carta de número 17, o phrasal verb é slow down. To be less active and relax more. After her 55th birthday, Tina decided to slow down and work only 3 days a week. Are you planning to slow down and spend more time at home? Então você pode fazer essa pergunta para os seus alunos e aí você já gera uma conversa na sala de aula. Inclusive, se você quiser, você pode pedir para que alunos levantem a mão e respondam, ou você pode colocá-los em duplas. E aí você economiza o tempo, né? Porque em duplas eles vão ter mais tempo para responder. Então essa é uma sugestão. Ai, não sei como é que eu vou começar essa aula. Começa ensinando o phrasal verb. Então é isso, gente. Eu vou encerrar essa live porque a ideia é que ela fique bem curtinha e que ela ensine, que ela dê essas dicas de como é que vocês podem usar esse material. Tô aqui à disposição. Qualquer dúvida, manda um direct para mim.